Bom dia, meu irmão. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você, para sua casa, para sua família. Amém? Glória a Deus. Olha, quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra sobre a Páscoa. Aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo, no versículo 3, o Senhor ele disse assim: Fala toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro por cada casa. Certo? Então o que é que esse texto está dizendo? A recomendação do Senhor Deus, na época com Moisés e Arão, era na saída do Egito. Ou seja, 400 anos o pessoal passou ali sofrendo, não é, aquela escravidão terrível, mas chegou o momento da libertação, chegou o momento da saída. E esse momento da saída Deus queria que ficasse marcado para sempre, para que eles sempre, quando se reunissem, pudessem trazer à memória aquilo qual eles viveram, para que eles nunca esquecessem de onde Deus havia os tirado. Muito bem. No versículo 8, o Senhor ele diz: E naquela noite comerão a carne do cordeiro assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. O que é que isso significa? Carne do cordeiro assada no fogo, pães asmos, ervas amargas. Isso estava justamente, meu amado, remetendo para Cristo, não é? Por quê? Porque ele é o cordeiro. Quando nós olhamos em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era o Cordeiro de Deus na época que João havia declarado. Mas também aqui, nesta Páscoa, a qual o Senhor estava ordenando que o povo celebrasse, Jesus estava sendo representado pelo Cordeiro que seria imolado. O seu sangue seria derramado. Este sangue seria passado nos umbrais das portas e janelas de todas as casas dos hebreus, não é? Para que houvesse o livramento. Então, meu amado, observe que o Cordeiro apontava para Cristo, mas aí vinha, né, a questão dos pães asmos. O que significavam os pães asmos? Pão sem fermento. Significava que um povo exclusivo, uma nação santa, né, um povo qual Deus havia adquirido para ele, constituído para ele, através da promessa que ele havia feito a Abraão, certo? E as ervas amargas simbolizavam os sacrifícios, né, que eles viveram no Egito, mas que também apontava para Cristo, porque lá em Isaías, no capítulo 53, a palavra do Senhor nos descreve ali o sacrifício que Jesus iria passar, iria sofrer, para poder atingir o seu objetivo, que está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, quando ele disse: Eu vim buscar e salvar todos os que se haviam perdido. Glória a Deus. Então, meu amado, a Páscoa, resumidamente, significa isso. O Cordeiro, Jesus, pão asmos, que é o pão sem fermento, um povo exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor. E as ervas amargas simbolizavam o sacrifício de Jesus. Mas vamos agora para a ceia, né, que é muito parecida com a Páscoa, só que alguns elementos diferenciados, ou seja, no lugar do cordeiro está agora o vinho e o pão representando o cordeiro, só que o pão, o seu corpo, o vinho, o seu sangue, certo? Então, o que é que a ceia nos mostra? Nos mostra que Cristo é o Cordeiro vivo que veio a este mundo para morrer em sacrifício pela humanidade, para ressuscitar,
para dar autenticidade à salvação. E o seu sangue foi derramado para purificar todo aquele que crer no seu sacrifício e aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida. Lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, meu amado, observe que há uma correlação entre Páscoa e Santa Ceia, só que a Páscoa era um ato profético que apontava para Cristo. A ceia é um ato conclusivo de Cristo na remissão e na salvação da humanidade, que também, nos momentos em que nós nos reunimos para comer o pão e para beber o vinho, nós estamos ali trazendo à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz pela nossa salvação. Então, meu querido, este é um momento, é um tempo onde se deve viver com muita ênfase, com muita alegria, com muita paz, com muita celebração. Culto de Santa Ceia não é um culto aonde as pessoas devem ficar se lamentando, chorando, se desesperando. E eu vejo até pregadores dizendo assim: mas se Jesus ele não tivesse morrido, né? Se Judas não tivesse negado Jesus, se Pilatos, né, tivesse absorvido Jesus na hora em que ele tinha autoridade para isso, querido, tudo estava perdido. A salvação ia acontecer como? Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que sofrer, tinha que morrer, tinha que ser sepultado, tinha que ressuscitar para poder concluir toda a obra, todo o projeto de salvação para a humanidade. Então não se lamente, né, porque Jesus sofreu, não se lamente porque Jesus morreu. Não, meu amado, regozije-se, momento de júbilo. Jesus estava sofrendo para nos dar direito à salvação. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar direito à vida eterna. Então que você possa se alegrar nesse tempo. É um tempo de celebração, um tempo de alegria. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz, lá em Lucas 22, que é um texto que eu sempre gosto de ler nos momentos da celebração da ceia, né? Ele fala ali: eu desejei muito. Observe que o próprio Cristo, ele desejou esse momento, né? Ele desejou derramar o seu corpo, entregar o seu corpo em sacrifício pela humanidade. Ele desejou, não era um momento que ele almejava, e nós não temos que estar agora se lamentando: meu Cristo morreu, mataram o meu Jesus. Não, meu amado, dê glória, dê aleluia, porque ele morreu, mas ressuscitou, e hoje eu e você temos direito à salvação, porque nós cremos nele e no seu sacrifício. Amém? Então eu quero lhe convidar, através dessa reflexão, para que você hoje à noite esteja conosco a partir das 18 horas, na live que nós vamos fazer na celebração da Santa Ceia. E aí eu já peço que você prepare o seu pão e o seu vinho junto com a sua família, porque na hora em que nós estivermos celebrando a ceia através da live, você estará também na comunhão do partir do pão, do vinho, na sua casa com a sua família. Espero por você. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.